Nenhum homem foi maltratado ou ferido durante a produção deste vídeo, que também foi editado por uma mulher. Pensando bem, algum ego talvez, não sei, mas acho que não. Olá, leitora! Olá, leitor! Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da obra Qual o Problema das Mulheres?, de autoria da Jack Fleming, com a tradução da Lavínia Fávero. A edição brasileira da obra conta com um paratexto da jovem escritora feminista Marcela Budi, além de um providencial glossário de mulheres incríveis que foram apagadas pela história, elaborado também pela tradutora Lavínia Fávero. Meu nome é Kátia Queradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Vou mostrar um pouco desse trabalho feito por mulheres, sobre mulheres e para todo mundo. Qual o Problema das Mulheres? É um livro no formato de história em quadrinhos que se propõe a explicar com bom humor e muita ironia a invisibilização e o apagamento das mulheres ao longo da história. Jack Fleming, a autora, opta por um formato muito particular, páginas nas quais um único quadro toma o espaço inteiro, de modo a simular uma enciclopédia ou um livro manual, mesclando referências estéticas da Art Nouveau e do cartoon, e usando a letra cursiva para o texto verbal. De maneira crítica, compondo o texto verbal e visual com muita potência estética, a discussão sobre o apagamento histórico, isto é, sobre como o domínio dos homens do campo do saber e da produção de conhecimento formal excluiu as mulheres, tem como premissa a resposta à teoria de Darwin sobre a inferioridade evolutiva das mulheres e a mediocridade supostamente inata delas. Somos guiados ao longo do livro por uma voz narrativa e declarativa que simula a linguagem de um texto científico ou acadêmico, como se fosse uma enciclopédia sobre a cronologia das mulheres na história, a ser lida por quem deseja entender esse ser. Essa escolha da autora não é gratuita. Vale lembrar que por séculos as mulheres foram postas como algo a ser compreendido pela ciência ou por alguma pseudociência, mais de uma vez na nossa história. O exemplo mais icônico talvez seja Malleus Maleficarum, um manual da Inquisição, publicado em 1487 na Alemanha. Consistia em um manual para combater praticantes de heresia e bruxarias. Entre outras coisas, esse manual ensinava a reconhecer uma bruxa, torturá-la e matá-la. Nunca eram homens. Nessa linha do tempo e da história da misoginia e do patriarcado, a autora Jack Fleming nos conduz por meio de uma voz narrativa impessoal e observadora que não reflete em momento algum sobre os absurdos que profere. Pelo contrário, mantém o silêncio constrangedor, o que convida o leitor ao preenchimento. Além da ironia, outra estratégia de escrita brilhantemente utilizada pela autora é a polissemia, isto é, a possibilidade de explorar os diferentes significados de uma palavra ou expressão. Isso acontece desde o título original, The Trouble with Women, pois a conjunção with, em inglês, que permite que a compreensão da sentença seja dúbia, fala-se dos problemas sofridos ou causados pelas mulheres. Em português, a excelente tradução de Lavínia Fávero manteve a mesma questão. Qual o problema das mulheres? Essa sentença indica, ao mesmo tempo, que as mulheres têm em si um problema a ser identificado, mas também que o causam a outrem. E o talento de Jack Fleming no uso da polissemia não para aí. Ao longo da obra, seremos apresentados ainda a 3 conceitos que sintetizam muito bem a capacidade expressiva da autora: a esfera doméstica, as mulheres caídas e a lixeira da história. Jack Fleming, nascida em 1955 em Londres, é uma cartunista feminista que se tornou conhecida nos anos 1970 por seus cartões postais. Eles foram muito populares e deram origem a uma série de livros de histórias em quadrinhos. Sua formação inicial é na Chelsea School of Art, onde fez um curso básico para ingressar no ensino superior, no curso de Belas Artes da Universidade de Leeds. Seu primeiro cartoon publicado apareceu em Spare Rib, em 1978, e era um ensaio universitário para a professora Griselda Pollock. O cartoon era sobre uma garota tentando entender o que a sociedade queria dela. Seu trabalho já foi publicado em periódicos como The Guardian, The Independent Observer, entre outros. Seu último, Qual o Problema das Mulheres?, recebeu o prêmio Artemisia em 2017 na categoria Humor. O prêmio homenageia autoras mulheres de HQ e cartoons. Lavínia Fávero é tradutora, editora e produtora de conteúdo com mais de 15 anos de experiência, tendo colaborado com importantes casas editoriais brasileiras como Ática, Scipione, Melhoramentos, LPM e Companhia das Letras. Sua paixão pela narrativa e seu interesse pela relação entre texto e imagem guiaram seus estudos de pós-graduação e a levaram para as áreas de literatura infanto-juvenil e educação, na qual desenvolve projetos tanto em meio impresso quanto em meio digital.
Quando um livro carrega uma bandeira política, um perigo iminente ronda o trabalho de mediação, a redução da obra à temática. Diversas correntes de estudo da literatura divergiram entre si sobre onde reside o valor literário de um livro. Amparadas pelo crítico literário Antônio Cândido, nós aqui cremos que esse valor não está externo ao texto, respaldado apenas na sua relação com o mundo, e nem interno a ele, sustentado pela qualidade da estética. Ele está na transformação de ambos elementos, interno e externo, em inseparáveis num movimento que faz da própria estética um relevante elemento de interpretação política e social do texto. Em outras palavras, em um texto com notório valor literário, o como se escreve tem uma relação direta com o que se escreve. Essa consideração ganha ainda mais importância quando falamos no gênero história em quadrinhos, que se ampara na linguagem multissemiótica, a qual, por sua vez, inevitavelmente amplia ainda mais as ferramentas de autoria para gerar os diferentes efeitos de sentido com o recurso visual. Optar por fazer da estética um mecanismo de denúncia, transformando a obra em um texto ainda mais significativo, é o que Antônio Cândido define como sendo a dimensão social como fator de arte. Isso significa que, além do enredo, uma camada muito significativa e inovadora da obra de Jack Fleming é a linguagem visual. Os desenhos criados pela autora são cheios de movimento e mesclam o estilo caricatural, o cartoon e tonalidades de realismo. Em alguns momentos, a estética quase vitoriana choca-se com os rostos muito cartonizados e que apresentam expressões marcantes e muito distantes do ideal erótico curvilíneo. Essas oscilações no estilo não são aleatórias. Tomemos como exemplo essa figura de Freud com tom realista. Observe que nesse quadro o tapete e o divã foram desenhados com traço mais documental, não caricatural. Por outro lado, a personagem principal, que serve de fio condutor em todo o livro, é desenhada num estilo caricatural e humorístico. Porque de algumas situações, na verdade, é melhor a gente rir, né? A autora brinca com essa proposta gráfico-visual o livro todo. Os homens são traçados como documentais e as mulheres caricaturais. Manter a mulher como caricata também reafirma a contestação da autora acerca da genialidade masculina. Além disso, por ser um gênero gráfico, a HQ Qual o Problema das Mulheres constantemente possibilita intertextualidade gráfica, como essa, uma referência a Marianne North, uma grandiosa artista botânica inglesa do século XIX, admirada até por Charles Darwin. Além do estilo como foi desenhada, o que faz da obra contestadora, vê-se uma brilhante composição entre texto verbal e visual para o efeito da ironia. Isto é, geralmente o narrador descritivo afirma algo que é negado completamente pelo desenho, gerando humor e apresentando o posicionamento da autora implícito à obra. Ou seja, em Qual o Problema das Mulheres, o trabalho estético-gráfico é uma condição fundamental até mesmo para a compreensão da obra como irônica. Em tempo, uma ironia acontece quando um termo, um vocábulo, é usado em um sentido oposto ao original. Contudo, para compreender que o significado da palavra não está sendo no sentido original, o leitor depende do contexto do texto e do seu repertório. Quem fornece esse contexto na obra de Jack Fleming são os seus desenhos. Ao falar dessas mulheres esquecidas ou apagadas pela história, Jack Fleming reivindica o espaço que elas deveriam ter ocupado na mesma medida em que relembra a todas as outras e outros, até nós, que a luta não está ganha. Votar, entrar no mercado de trabalho, nas universidades, são ações que ainda não fizeram com que as mulheres atingissem a equiparação material com homens, inclusive no Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, demonstra que a proporção de trabalhadores em ocupações por tempo parcial é maior entre as mulheres do que entre os homens. Isso pode estar relacionado à predominância feminina nos cuidados de pessoas e afazeres domésticos, aos quais as mulheres trabalhadoras dedicavam 73% mais horas do que os homens. Tratar da questão da desigualdade entre homens e mulheres é uma necessidade das mais urgentes. Em Qual o Problema das Mulheres, além de Jack Fleming problematizar as variadas questões envolvidas nessa necessária mudança de paradigma, ela faz isso com muito humor e um inteligentíssimo talento gráfico, ou seja, uma obra imperdível. Será que eu consegui mostrar por que esse livro é tão legal e você definitivamente deveria lê-lo? Então, boa leitura! Ele é muito legal mesmo, é muito engraçado. Sério, é muito bom esse livro.